Israel o culto a Baal, aos deuses estranhos. E ela então começa uma perseguição implacável contra os profetas que proclamavam o nome de Deus em Israel, que Jezabel não conhecia. Elias então vai até Acabe dizer para ele: olha, Acabe, vou lhe dizer uma coisa, você pecou seriamente contra o único Deus que existe, o Deus de Israel Todo-Poderoso. E eu vou te dizer uma coisa, esse Deus que eu estou falando dele, ele é poderoso. E eu quero dizer para você que, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel durante 3 anos e meio. Será 3 anos e meio de fome, 3 anos e meio de seca. E você vai saber que há profeta em Israel, porque não vai chover. Interessante que o profeta Elias não diz assim: olha, segundo Deus está dizendo, ou assim diz o Senhor, porque era assim que os profetas antigamente diziam. Eles atribuíam tudo a Deus, eles falavam como boca de Deus, eles diziam: assim diz o Senhor, e acontecia. Porque o profeta de Deus é aquele que fala e acontece, não é aquele que fala as coisas e não acontece nada, e todo dia uma profecia, uma história diferente, não acontece nada. Mas Elias, ele tinha algo diferente, ele tinha tanta convicção que Deus era com ele, que ele nem usou assim diz o Senhor, ele diz assim: é segundo a minha palavra, eu estou dizendo que não vai chover. Olha a credibilidade, a comunhão que ele tinha com Deus, e Deus aprovou. E durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Houve fome, houve miséria, houve crise. Aí tem uma hora que Deus chama o profeta e diz: agora você vai se recolher. Você vai para um lugar onde você, para a cidade de Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva que vai te sustentar nesse período de seca e de fome. E ele obedece a Deus e ele vai, porque Deus tem os seus propósitos. E a Bíblia diz que ele vai. E aí encontra uma mulher pobre que não tinha nada para ela comer. Naquele dia ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, que ela disse para o profeta: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais eu não tirar comida. Tudo acaba aqui. Aí o profeta diz assim: não, minha filha, vai lá e faz o que tu disse, mas faz primeiro um bolo pequeno para mim. Aí sim ele usa agora o termo que os profetas usavam, porque assim diz o Senhor: a farinha na tua panela não vai acabar, nem o azeite na tua botija, até o dia que ele fizer chover. Aleluia. É um Deus de provisão, um Deus de milagre, um Deus quando tudo parece seco, tudo parece que não tem mais jeito, que não há saída, ele vem com uma palavra, ele vem com a sua provisão. É na hora que você diz assim: não há mais jeito, não há mais sentido para mim, não há mais sentido viver, não há para onde socorrer, não há o que fazer, os recursos da terra acabaram, mas ainda existe recurso do céu. Aleluia. Deus é Deus. E a mulher fez um bolo pequeno e trouxe para o profeta, e ela abençoou a vida do profeta, e a Bíblia diz que houve prosperidade na casa dela. E aí Elias manda mensagem para ele, acaba e diz: agora sim vai chover. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: reúna os profetas de Baal, para a gente ter uma conversa. E reuniu o povo de Israel, reuniu os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Zerá, que Jezabel mantinha com comida, com almoço, com pão e água. E aí ele fez um desafio: os profetas de Baal vão clamar agora ao Deus de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. Façam o altar do Deus de vocês aí, e coloquem o sacrifício e clamem a Ele. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal se reuniram.
Pegaram um sacrifício, um cordeiro, colocaram sobre a lenha, prepararam o altar, colocaram sobre a lenha, cavaram um regozinho ao redor, colocaram azeite para que facilitasse pegar o fogo, e começaram a clamar bem cedinho, e clamaram 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada. E o profeta Elias, homem valente, homem corajoso, cheio do Espírito Santo, dizia para os profetas de Baal: clame mais alto, porque há de ser que o Deus de vocês esteja dormindo. Clame mais alto, porque ele vai acordar. Clame mais alto, talvez o profeta de vocês esteja no banheiro, fazendo uma necessidade, ou saiu de viagem. Clame mais a Baal. E aí eles começaram a clamar e não tinha resposta. Eles começaram a se mutilar para derramar o seu sangue, se cortar, e fizeram toda aquela parafernália, e nada de Baal respondeu. E Elias disse: agora chegou a minha vez. Não é azeite, não. Eu vou botar algo que dificulta pegar fogo. O que dificulta pegar fogo da lenha? Água. Cabe o rego, pega os cântaros e deitem água em cima. Derramaram água até encher. E aí Elias vai: agora eu vou clamar ao meu Deus. E os estudiosos dizem que a oração de Elias não demorou mais do que 30 segundos. Senhor Deus de Israel, fique sabido que há Deus de Israel e que eu sou o teu servo. E ele termina de orar e o fogo desce, consome o holocausto, e o fogo lambe até mesmo a água. E ali a glória de Deus se manifesta. E fique sabendo que existe só um Deus que é Senhor. E aí ele determina agora que o exército de Israel vem aniquilar todos os profetas de Baal. Todos os profetas de Baal, e de Zerá, são executados ali. Revoltada porque mataram os profetas, ela queria saber: quem é esse Elias? Quem é esse homem ousado, valente, tão cheio de Deus, né, irmãos? E aí de repente ela manda um recado para ele: vai até esse profeta aí. Eu já acabei com todos os profetas de Israel, já matei todo mundo. E vai para ele lá, diga para ele que até amanhã, esse mesmo horário, vai acontecer com ele o que aconteceu com os profetas de Baal. A mesma coisa, ele vai morrer, vou arrancar a cabeça dele fora. E a palavra do Senhor diz que o profeta então recebe o recado, e ele então fica com medo da mensagem de Jezabel, e ele foge. O povo volta para sua casa, e agora esse homem que tinha um relacionamento tão grande, tão profundo com Deus, que falava e as coisas aconteciam, que orava e o fogo descia, agora ele foge. Agora ele vai para o deserto, chega debaixo de uma árvorezinha seca, com poucas folhas, que era chamada de zimbro, e que não tinha muita sombra. E ele se deita lá debaixo dessa árvore, e lá ele entra numa crise na sua vida, de tal forma que ele começa a entrar em depressão, isolamento, crise. E aí nós vamos observar algumas coisas que acontecem com Elias, porque às vezes tem pessoas que olham para homens de Deus e mulheres de Deus, que tem vida no altar, que tem vida de oração, que tem um trabalho extraordinário, mas acha que são super-homens, que homens não entram em crise, que homens não sentem medo, que homens não cansam, não se frustram, que não dá vontade de parar. E muitas das vezes dá vontade de parar, irmãos. Muitas das vezes a gente se decepciona, a gente frustra, a gente sente abandono, a gente sente tristeza também. E o sentimento que Elias teve, muitas das vezes nós temos também na nossa caminhada. E aí, o grande problema é que nós estamos aqui para acolher, para aconselhar, para abraçar, para orar, para mandar uma mensagem de conforto, de alegria. Mas quando é nós, quem se lembra de nós?
Quem se lembra de orar pelo pastor? Quem se lembra de mandar uma mensagem, um áudio, de dizer: pastor, estou orando para o senhor, conte comigo, eu sou seu amigo. Alguns acham: não, se eu fizer isso, eu estou ferindo o meu orgulho, a minha espiritualidade. Se eu mandar uma mensagem, eu estou me diminuindo. E esquece que o Evangelho de Jesus manda lavar os pés do outro. O Evangelho de Jesus manda acolher, manda amar. O Evangelho de Jesus não é lugar para achismo, para orgulho, para soberba. O Evangelho de Jesus é lugar para amizade verdadeira, para acolhimento, para amor. Isso é que é o Evangelho. Você saber que o irmão está ferido, está passando alguma situação, não é você ficar escondido atrás do monte, esperando o irmão morrer, o irmão desistir, se acabar, é você orar e você mandar uma mensagem, você ser boca de Deus para ajudar o outro a se levantar. Cristianismo não é para matar, cristianismo não é para pisar, cristianismo é para levantar, é para ajudar, é para acolher. Isso é ser cristão. Porque se a gente age diferente, nós não somos cristãos. Nós somos religiosos dentro das igrejas, ou fora da igreja. Nós somos simplesmente religiosos e hipócritas, porque nós não conseguimos mais sentir a dor do próximo. Nós não conseguimos mais ter empatia pelo que o próximo está passando. Nós não conseguimos mais nos colocar no lugar daquela pessoa que já perdeu tudo por nós. Muitas das vezes nós viramos a costa. A nossa primeira atitude é de abandonar e de virar as costas. E a frustração de Elias foi essa, porque ele trouxe o povo de Israel, mostrou a glória de Deus no povo de Israel, e o povo de Israel virou as costas e foi embora, e disse: eu não estou nem aí com o profeta Elias. Cada um foi para a sua casa, e o profeta que se virasse. Veja que na conversa dele com Deus, eles olham assim: o povo de Israel, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram foi derrubar os altares que era para te adorar. Eles derrubaram os teus altares, abandonaram o Senhor. E aí, para completar, mataram os profetas, e agora eu fiquei aqui sozinho. Mas aí o que eu aprendi, irmãos, aqui não é hora de parar. A crise de Elias, ela serviu para um propósito maior na vida dele. O profeta Elias foi o homem mais ousado da Bíblia. O mais ousado. Enfrentou reis, desafiou falsos profetas, viu o fogo descer do céu. Mas, mesmo sendo um homem de uma fé extraordinária, ele também enfrentou uma crise profunda. Depois da grande vitória no Monte Carmelo, Elias recebeu uma ameaça de morte de Jezabel. O mesmo homem que enfrentou 450 profetas de Baal agora foge com medo. E ele se esconde no deserto, senta-se debaixo do zimbro e faz uma oração surpreendente. A oração dele diz: basta, Senhor, agora eu quero também que o Senhor tire a minha vida. Elias não pensou em se matar. Elias não pensou em tirar a sua própria vida. Mas ele pediu que Deus tirasse a sua vida, porque ele estava cansado. E aí nós aprendemos, irmãos, que até os fortes passam por crises nessa vida. Por mais forte que nós sejamos, nós também enfrentamos crise. Elias nos ensina que homem de Deus também enfrenta esgotamento emocional. Homem de Deus também enfrenta cansaço humano, porque nós somos humanos. Grandes batalhas são seguidas por grandes desgastes também. Às vezes nós vencemos grandes batalhas, mas logo depois vem o desgaste, vem o cansaço, né? E aí nós aprendemos, irmãos, que não existe super-homem, super-mulher, que a vida toda vai estar naquele auge da sua espiritualidade. Todo mundo passa por crise, medo, angústia, sentimento de abandono. Mas o que nós podemos aprender aqui é que Deus nunca nos abandona. Amém. Você pode estar passando o pior deserto na
na sua vida como Elias estava no deserto. Você pode estar sendo abandonado por pessoas. Você pode ter ser esquecido por aquelas pessoas que você pensou que nunca esqueceria você. Você pode não ter recebido nenhuma mensagem daquela pessoa que você pensava, essa pessoa vai falar algo de Deus para mim. Você pode não ter recebido. Mas Deus usou alguém. Deus sempre vai falar com você. Deus sempre vai ter uma palavra no teu coração. Como eu tive palavra, áudio de gente que eu nem imaginava. Mandar um áudio e dizer, pastor, o senhor já venceu, já passou tantas coisas, o senhor vai superar essa situação de mim, porque Deus é contigo. Mensagens lindas que foram como um abraço na minha alma. Porque isso é ser cristão. É ter empatia. É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. E poder dizer, eu estou aqui orando por você. Eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Eu sei que você vai superar essa fase, é só uma fase. Não é ficar só olhando de longe, como meros espectadores. A Bíblia diz que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa. Esse fariseu recebe Jesus em sua casa. E logo chega uma mulher, está em Lucas 17. Chega uma mulher e ela chora nos pés do Senhor Jesus. E ela lava os pés de Jesus de lágrimas. E começa a enxugar com os seus próprios cabelos. Depois ela pega um perfume caro, uma especiaria cara, um fino bálsamo, e ela derrama nos pés de Jesus. E aí aquele fariseu era chamado de Simão. É a única vez que nós vemos a Bíblia falar desse homem, Simão. Ele fica pensando e diz, esse homem não deve ser profeta. Começa a julgar Jesus. Porque se ele soubesse, ele não deixaria essa mulher pecadora lhe tocar. E nem mesmo ela esbanjar esse perfume tão caro. E aí Jesus, que sabe os pensamentos dos homens, Jesus diz assim, Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Você está entendendo, irmão? A diferença do religioso hipócrita e do cristão verdadeiro. O homem não conseguiu nem sequer honrar Jesus com os protocolos simples que todo judeu observava. Todo judeu, irmão, dar água para lavar os pés, lhe receber com ósculo santo, que é um beijo no rosto, e ungir a sua cabeça. E Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés. Tu não me saudou com ósculo santo, e nem sequer ungiu a minha cabeça. Ah, Jesus estava querendo ser bajulado? Não. Jesus estava querendo ser honrado. Bajulação é quando você faz algo para alguém com interesse, de tirar vantagens, de se dar bem. Mas o amor cristão é quando você faz as coisas por causa do teu caráter cristão, porque você ama, porque você tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu tenho que ter a minha postura, posição como crente, como cristão, e não deixar que o orgulho, a hipocrisia, a religiosidade venha me paralisar de agir como um verdadeiro cristão. Aleluia. Elias disse, Senhor, eu fiquei sozinho. 1 Reis 19:10.
Aí Deus revelou para ele: não, Elias, existe 7.000 que eu conservei que não dobraram os seus joelhos. Aleluia. Às vezes na nossa visão medíocre e pequena, a gente acha que nós estamos só. A gente acha: Senhor, só eu agora. Como é que eu vou dar continuidade? Como é que as coisas vão acontecer? Eu disse: não se preocupe, que eu ainda tenho mais. Aleluia. Eu tenho mais para a tua vida. Eu tenho mais para você. Aleluia. E aí, irmão, nós aprendemos também que antes de Deus corrigir, Ele cuida de nós. E Ele cuida com amor, porque Ele nos ama. Aleluia. Antes de Deus ter um confronto com Elias, Deus cuidou de Elias. Ele enviou um anjo até Elias para lhe dar pão e água. Aleluia. E deixar Elias dormir, descansar. A mensagem que eu recebi, acho que só muitas que eu recebi, de amigos, de pastores, áudio. Manhã mandou uns 6 áudios, foi, manhã? Mas é algo que aquece o nosso coração, que faz com que a gente não desista, que a gente se sente acolhido, amado de verdade, que a gente sabe que não é hora de parar, porque Deus não quer nos usar. Mas o cansaço vem, irmãos. Elias cansou, se decepcionou, ficou frustrado com o povo que lhe abandonou. Eu acho que a frustração de Elias foi a de Paulo quando foi ser julgado em Roma. No seu primeiro julgamento, ele manda mensagem para Timóteo de Timóteo: no meu primeiro julgamento não apareceu ninguém a meu favor. Foi abandonado pela família, fui abandonado pela igreja, fui abandonado pelos meus irmãos. Eu estava sozinho. Ele disse para Timóteo: eu estava só. Pensa numa frustração. O maior implantador de igreja, o maior bandeirante do cristianismo, o homem que a metade do Novo Testamento, mais da metade foi escrito por ele, as cartas às igrejas, mas não teve ninguém por ele. E muitas das vezes é assim que acontece mesmo. As pessoas valorizam outros, valorizam pastor de internet, pastor de outras igrejas, mas não valorizam o pastor que está anos trabalhando, anos plantando, anos doutrinando, orando. Esse não serve mais. Quem serve é aquele lá. E a gente fica frustrado porque a gente já trabalhou, já fez 27 anos e parece que a coisa não flui, parece que a coisa não acontece, e a gente não tem mais para oferecer do que isso daqui. É como Pedro e João, quando subiram ao templo para orar, que o mendigo pede dinheiro para eles, e ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata para oferecer para vocês, o que eu tenho é só isso aqui, é Jesus. Aleluia. E é o que nós temos para oferecer aqui, irmãos, é só Jesus mesmo. Se Ele for suficiente para a tua vida, amém. Se não for, você pode ir embora, porque a gente não tem outra coisa, é só Jesus mesmo. E Ele tem que ser suficiente. E era o que Elias tinha e ele ofereceu, mas Deus cuidou dele. Deus mostrou o seu amor com o profeta abandonado, frustrado, sozinho. Deus manda o anjo para cuidar dele. Depois, com a força desse pão e dessa água, ele caminha 40 dias e 40 noites e vai para o Monte Horebe. E lá ele entra numa caverna. Mas Deus já tinha tratado com ele. Agora Deus vai chamar ele. Mas ele entra na caverna. E muitas das vezes todos nós temos a nossa caverna
da solidão, caverna da frustração. Às vezes você está aqui e você diz, Senhor, mas eu já estou cansado, eu estou cansado. Eu dediquei anos nessa empresa, ela quebrou e ainda levou o que eu tinha. Eu já dediquei anos nesse casamento e a coisa não funciona. Eu já me desgastei com esse homem, já me desgastei com essa mulher e a coisa não funciona. Já orei, já jejuei, já fiz de tudo. Estou desgastado nesse relacionamento. Estou desgastado, dediquei minha vida toda aos meus filhos e agora o que eu recebo é frustração, é abandono. Quantos pais, quantas mães estão abandonadas no asilo, dedicaram a vida toda, anos de dedicação, de amor, de honra, e os filhos jogados lá no asilo. Isso é vergonhoso, isso é frustrante, isso é decepcionante. Quando você dedica a vida, tempo, quantos cultos de oração, quantas reuniões, quantas vezes você chamou na mesa, quantas vezes você orou, e depois o que você recebe é ingratidão. Elias estava assim, Senhor, eu mostrei, eu preguei, eu mostrei para esse povo que o Senhor é Deus. Eles saíram de lá e foram embora, ainda quebraram os altares do Senhor, da sua adoração, da comunhão com Deus verdadeiro. Foram embora. E aí Elias vai para essa caverna. E aí Deus vai se revelar a Elias. Aleluia. E muitas das vezes Deus não vai se revelar como nós queremos, ou como nós pensamos, ou como nós achamos, não. Não, Deus vai se revelar com glória, um poder, vai ser uma coisa tremenda que vai arrastar o chão. Deus tinha para fazer na vida dele. Ali ele iria ter uma das experiências mais profundas com Deus. Mais profunda do que lá no Monte Horebe, quando ele orou e fogo caiu. Seria uma intimidade profunda no silêncio. Uma voz suave que iria falar no seu ouvido, no seu coração, na sua alma. Aleluia. E muitas das vezes é essa forma que Deus vai tratar e vai falar com você. É lá na intimidade do teu quarto, você orando na sua tranquilidade. Você vai ouvir a voz sussurrar no seu ouvido e no seu coração a voz de Deus. Ele nunca nos deixa sem uma resposta, sem uma direção. Aleluia. Ele então recebe uma direção para a sua vida. Deus falou com ele no silêncio. Não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo, não foi no barulho, mas foi no silêncio, na brisa daquele dia. E Elias pôde então cumprir um propósito que Deus tinha para ele. Então, amado, que eu quero concluir dizendo para você: Elias foi o profeta mais extraordinário, mas ele teve um momento de crise da sua vida. Elias cansou também, se frustrou, se decepcionou. E Elias entrou num problema de depressão. Mas Deus tratou com ele, Deus curou ele para poder sair.